quais cursos fazer para você ser um terapeuta holístico, integrativo, complementar, alternativo, naturalista. O que é exigido na profissão das terapias mais naturais, mais holísticas, integrativas, aqui no Brasil. Como funciona todo esse processo para você se tornar um profissional. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, vou tirar algumas dúvidas, vou esclarecer algumas coisas que normalmente a galera me pergunta muito sobre quais cursos fazer, como fazer para você se tornar um profissional dessas áreas. Então, vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso hoje. E eu também vou te apresentar uma proposta que é o método do meu treinamento online, do Top Terapeuta, que além de ser um curso que ensina um método para você viver de terapia holística, ele também vai te ensinar e vai trazer a formação em terapia holística para que você se qualifique, para que você estude, para que você tenha um embasamento para iniciar na profissão. E claro, lá eu também vou te ensinar todo o meu expertise dentro da profissão, porque são mais de 16 anos que eu atuo na área. Então, todo esse tempo eu aprendi muito sobre como ser uma terapeuta de sucesso, como ter agenda lotada, como divulgar, o que fazer para você se promover como profissional. Por mais que eu saiba que isso, às vezes, é um desafio para alguns de vocês, e era para mim também, eu consegui vencer muitas barreiras, eu mudei a minha mentalidade, eu mudei a maneira como eu aprendi a olhar para mim como profissional, o meu posicionamento, e tudo isso foi me dando mais autoridade, mais consciência do meu papel como profissional, para que eu pudesse hoje estar aqui ensinando você este caminho. Eu digo que a minha promessa no Top Terapeuta é ajudar profissionais dessa área, né, quem quer atuar nesse universo, a ser profissionais que vão faturar no mínimo 10 mil por mês. Então, se você tem interesse em verdadeiramente ser um profissional, você quer atuar nessa área, você quer atender as pessoas, quer ajudar as pessoas e quer fazer isso tendo a expertise, né, o conhecimento necessário, eu sei que eu posso te ajudar, porque esse é um dos meus principais projetos hoje. Como eu disse, eu já atuo há mais de 16 anos nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Eu trabalhei e atuei em consultório por mais de 8 anos, atendendo presencialmente 1 a 1. Além dos atendimentos presenciais, eu também dava cursos na área. Fui ministrante de curso de Reiki, de psicoterapia reencarnacionista, dava cursos de radiestesia e trabalhei muito com essas áreas antes de ir para o online. Isso foi de 2006, 2007 até 2015, mais ou menos. 2014, final de 2014 eu já comecei a conhecer o mundo online. 2015 começou a nascer o projeto do Top Terapeuta, que hoje, como eu disse, é um dos principais projetos aqui da minha empresa. Então, quero muito poder ajudar você a esclarecer suas dúvidas e, quem sabe, você também vai se tornar um Top Terapeuta, vai fazer parte desse projeto junto com a gente e vai ser mais um dos profissionais que vão estar aí no mercado de trabalho mais preparados para conseguir performar, ter os resultados que merece, ajudar mais pessoas e conseguir realizar a sua missão fazendo o que ama, né? Vamos lá então. Quais cursos precisa? Então, dentro da profissão, das terapias holísticas, das terapias integrativas, naturais, complementares, alternativas, é preciso ter alguma faculdade ou ter algum curso de formação específico? Gente, deixa eu explicar para vocês, porque tem pessoas que me escutam falar sobre isso e elas acham que sou eu que crio as leis, as regras, né? E que a culpa de alguns profissionais que não são íntegros no seu trabalho estarem no mercado é da Kátia. Tipo assim, a Kátia não incentiva as pessoas a estudar. Gente, isso nunca foi falado. Eu nunca disse que profissionais despreparados precisam estar no mercado de trabalho. Eu nunca disse, se você encontrar algum vídeo meu falando, me manda, por favor, o trecho, que eu vou excluir o vídeo, tá? Eu nunca vi, nunca ouvi em nenhum lugar eu dizer, nem mesmo nos conteúdos que eu publico nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim, algum material onde eu incentivo as pessoas a não estudarem. Mas a realidade no Brasil, na legislação brasileira hoje, diz que as terapias holísticas, integrativas, naturais, complementares, alternativas, é autorregulamentada. Essa regra não fui eu que criei. Eu não tiro isso da minha cabeça. É assim, eu tenho advogados que me ajudam, eu tenho pessoas da área jurídica que fazem parte da minha empresa, que eu contrato para validar essas informações, gente. Eu não invento as coisas. Eu simplesmente venho aqui nos meus vídeos, nos meus conteúdos, explicar para as pessoas
como funciona a nossa profissão no Brasil. Hoje, não é exigido que você tenha curso superior, não, porque a profissão é autorregulamentada. Sendo assim, não tem lei, decreto ou regulamento que diga especificamente, exatamente, o que nós temos que ter enquanto profissionais. Mas lógico que você precisa ter um curso de formação, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você não pode entrar dentro do consultório para atender as pessoas sem ter nenhuma bagagem. E isso eu nunca falei em nenhum dos meus conteúdos. Tem gente que para o seu tempo para escrever textos enormes. Sabe o que a gente faz? Exclui. Porque eu não vou perder o meu tempo tentando explicar para pessoas que estão com a visão metódica, né, com a visão fechada, que acham que as coisas têm que ter, ou tem que ser do jeito que elas acham, daí por elas terem faculdade ou terem curso superior, elas se acham superiores a nós, né? E aí se a gente vai tentar explicar é pior, porque elas não querem entender, elas têm a posição delas e a gente respeita, mas tem coisas que a gente não concorda. Tipo, discutir comigo, dizendo que as pessoas têm que estudar, elas têm que fazer um curso de formação. Tudo bem, é claro que elas têm que. Mas eu não posso mentir e dizer que é exigido que você faça X curso ou que você faça X formação, porque isso não é verdade. Não existe essa exigência hoje, né? Mas é lógico que eu vou estimular, eu vou incentivar, até porque, gente, eu não daria um tiro no meu próprio pé, né? O meu curso Top Terapeuta é um curso de formação. Como que eu vou dizer para as pessoas não fazerem cursos? Eu tenho um curso para qualificar e ajudar as pessoas a entrar na área, a atuar como terapeutas. Sabe? É uma coisa sem lógica quando as pessoas comentam isso. Mas a profissão não é regulamentada e, portanto, não existe essa exigência. Existem cursos superiores, né? Existem cursos de naturopatia, existem alguns treinamentos nessa área, porém, não existe uma exigência. Você não é obrigado a fazer. Você faz os cursos que você acredita que são os ideais para você se qualificar e adquirir confiança para poder atender as pessoas dentro do consultório, né? Lógico que é recomendado que você faça cursos que te capacitem, habilitem. E geralmente esses cursos são os cursos de formação sim, porque são cursos mais extensos, são cursos que te dão mais bagagem, você estuda mais, se dedica mais, se compromete mais. Então, claro que é importante você fazer cursos na área, né, das terapias holísticas, integrativas, naturais, enfim, que sejam cursos que você acompanhe essas pessoas que fazem os treinamentos, porque o que acontece? Dentro da nossa área, ainda existe a questão dos nossos cursos serem cursos livres. Eles não são cursos profissionalizantes. Não tem curso profissionalizante ainda, né? Justamente por não ter essa exigência. Talvez até exista alguns que eu nem conheça, mas normalmente os cursos de formação, eles estão dentro da categoria de cursos livres. Porque os profissionalizantes, eles precisam ter certificação do MEC. Então, nenhum curso pode dizer que é um curso profissionalizante sem ter a certificação do Ministério da Educação, né? Que é um regulamento que tem que seguir lá para ter a certificação, o embasamento necessário para se dizer curso profissionalizante. É uma lei que entrou, um decreto, eu acho que entrou em 2014, se eu não me engano, exigindo que cursos que se dizem profissionalizantes tenham o aval do MEC. Que não é o caso dos cursos que nós fazemos. Nos nossos treinamentos, geralmente, são cursos livres de formação, que te dão embasamento, te dão conhecimento, mas eles não têm a certificação do MEC. Mas, Kátia, se um curso não tiver a certificação do MEC, ele é confiável? Quase 100% das vezes, sim. Se é um curso que tem embasamento, se você conhece as pessoas que estão envolvidas, se você acompanha o trabalho dessas pessoas, se você teve boas indicações, né? Porque o que manda, no nosso caso, por ser uma profissão autorregulamentada, é a lei de mercado, ou seja, a satisfação dos clientes. Então, muitas das pessoas que chegam até os treinamentos na nossa área, vêm por indicação. Ou vêm porque a pessoa está divulgando de alguma maneira e você começa a acompanhar e ver que quem está dirigindo o curso, quem é responsável pelo treinamento, é de confiança, né? Porque hoje não existe um regulamento específico que você tenha que buscar as informações para ser profissional ou fazer os treinamentos, né? Então, essa é a realidade da nossa profissão hoje aqui no Brasil. Ela funciona desta forma, ou seja, é uma profissão autorregulamentada. Milhares de profissões no Brasil hoje são autorregulamentadas. Não existe regulamentação vigente, ou seja, não há órgão, não há alguém que regulamente ou que seja um órgão regulamentador do nosso trabalho. Então, no caso das carteirinhas, de ter um alvará, também não é obrigatório.
É interessante você ter, por exemplo, um alvará de localização e funcionamento, caso você tenha uma sala, você receba as pessoas, quer ter um respaldo a mais, você vai na prefeitura da sua cidade e lá eles vão te orientar o que você precisa para ter o seu alvará. Quando eu tinha o meu espaço holístico, eu tinha um alvará de terapeuta. A terapeuta autônoma, profissional liberal, você vai pagar uma taxinha lá de SSQN, que é o Imposto sobre Serviço, e aí eles vão te liberar o alvará, todo ano faz a renovação e tal, só que ele é apenas um alvará de localização e funcionamento. Ele não é um alvará que te diz que você é um profissional qualificado. Porque, gente, no nosso caso, de novo, o que manda é a lei de mercado. Quem é que vai dizer que um terapeuta holístico, integrativo, naturalista, complementar, alternativo, ele é um bom profissional? O nosso cliente. Aquele que vem até nós, que valida o nosso trabalho, que comprova que o que fazemos é eficaz para ajudar as pessoas a mudarem suas vidas, melhorarem suas vidas, certo? Então, esta é a situação da nossa profissão no Brasil. Ela, sim, é uma profissão, está dentro da classificação brasileira de ocupações como uma profissão no Brasil, dentre várias outras, porém sem regulamentação. Kátia, eu devo ter uma carteirinha de terapeuta, eu devo fazer minha carteirinha? Faça se você achar conveniente, se for importante, se para você vai te dar confiança, respaldo, você quer ter algo mais. Geralmente os clientes não nos pedem isso, né? Dificilmente vai acontecer de um cliente te pedir sua carteirinha, onde você está cadastrado, que cursos você fez. Quem pergunta isso são os outros profissionais, que na minha visão, agora é uma opinião minha e pode até polemizar aqui quem for assistir essa aula hoje, eu vejo o seguinte, tem gente que fica perdendo tempo, né? Alguns outros profissionais de outras áreas, principalmente, que eu nem vou citar quem, né? Porque fica a cargo da consciência de cada um. Mas tem pessoas que adoram atacar terapeutas porque terapeutas holísticos, integrativos, terapeutas que atuam na nossa área, não têm a faculdade que eles têm, não têm o curso superior que eles têm. Só que ao invés de eles ficarem perdendo tempo atacando a gente, eles deveriam estar pensando em melhorar o serviço deles. Porque enquanto eles estão perdendo tempo olhando para a vida dos outros, né, vendo o que os terapeutas holísticos integrativos estão fazendo de errado, nós estamos trazendo o cliente deles para nós, porque a gente inova, a gente faz diferente, a gente melhora o nosso serviço, porque a gente ainda é uma profissão autorregulamentada, a gente não segue regras. E isso, por um lado, é muito positivo. Porque eu vejo o seguinte, um certificado e um diploma pendurado na parede não me diz que aquele profissional é qualificado. Eu só vou saber quando eu tiver experiência com ele. Adianta ter milhares de formações, você ter mestrado, doutorado, fazer 500 cursos e entrar dentro do consultório e não saber como lidar com o seu cliente? O seu cliente sai do seu atendimento insatisfeito? Ele não teve uma transformação? Você não conseguiu ajudá-lo? Adianta ter um monte de certificado se você não está sabendo usar o conhecimento para verdadeiramente ser um profissional qualificado? Então, para mim, o que manda nesse caso é a experiência, gente. É o dia a dia, é estar ali cara a cara com o nosso cliente, ajudando ele, transformando, trazendo consciência. Isso sim, para mim, faz toda a diferença na vida profissional de qualquer área. Eu nem estou falando só dos terapeutas. Bons profissionais são aqueles que estão no campo de batalha todo dia, que estão ali, hoje, amanhã e depois, fazendo um excelente trabalho, melhorando a sua experiência. Então, você que muitas vezes adora me criticar, adora criticar os meus vídeos, adora fazer textões, tentando se explicar, dizer que isso, que aquilo, né? Que não concorda, que não sei o quê. Ao invés de você ficar prestando atenção no que eu estou falando simplesmente e criticando o que eu digo, vá se qualificar mais, vá fazer outros treinamentos, mas que verdadeiramente vão melhorar a sua experiência dentro do consultório. Eu preciso dizer isso porque a galera começa a me ouvir falar sobre fazer curso, não fazer, fazer formação, não fazer, e eu explico a realidade das coisas e tem gente que se ofende. Mas, gente, em qualquer área tem profissionais maravilhosos e tem profissionais não tão bons, que têm os seus certificados, os seus diplomas, mas não são éticos, não são íntegros, não fazem um bom trabalho, em qualquer área. Não é só na área da terapia. É em todas as áreas. Então, eu não vejo que ter um curso específico, uma formação específica, uma carteirinha, isso vai te dignificar como profissional, porque não há essa regulamentação hoje. E mesmo que houvesse, tem pessoas que às vezes não seguem o regulamento, porque cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, e se a gente aprende a personalizar, a se posicionar, a construir a nossa autoridade como profissionais competentes, isso para mim vale muito mais. Então, eu me esforço todo santo dia para trazer para você essa consciência. Muito mais do que ficar dizendo que você tem que fazer milhares de cursos.
Você tem que fazer cursos? Tem que. Você tem que se qualificar? Tem que se capacitar? Muito. Mas eu desafio você, inclusive. Eu não sei se você estuda tanto quanto eu estudo, talvez até mais. Mas tem muita gente que não estuda o que eu estudo. Eu estudo todos os dias, gente. Eu leio todos os dias. Todo santo dia eu tiro 1 hora do meu dia para estudar, até hoje. E tem gente que tem preguiça de estudar 10, 15 minutos por dia. Ou que, eu terminei minha faculdade, agora eu estou 100%, não preciso mais fazer nada. Agora eu estou 100% qualificado. Não. Porque a vida é movimento. A vida acontece hoje, amanhã e depois. Você não pode parar de estudar nunca. Você não pode parar de se qualificar nunca. Mas, cuidado, porque às vezes você só acha que tem que ficar estudando e não vai para ação, não atende ninguém. Não tem coragem de se assumir. Daí, para mim, não adianta nada os seus estudos, se você não está usando o conhecimento que você tem para, de fato, entrar na profissão e ser terapeuta. Tá certo? Então, essas são as exigências hoje, né? As exigências são que você tenha, sim, cursos na área que te capacitem, que te deem um embasamento para que você vá para o consultório e consiga atender as pessoas, e consiga ajudá-las, e consiga conscientizá-las, né? Então, dentro dessas áreas em que a gente atua, nós aprendemos técnicas para atuar também no campo vibracional, energético, para que a gente possa ajudar a pessoa em níveis profundos também, não só na superfície, né? Ou seja, não só na conversa, mas que a gente também consiga ajudar lá no campo espiritual, lá no campo mental também, para que ela vá mudando, para que ela vá se conscientizando, para que ela vá mudando a perspectiva dela sobre a vida, para que ela saia do estado de vítima e consiga começar a ter coragem de confiar em quem ela é, no que ela quer, no que ela ama ser e fazer, né? Porque hoje a gente sabe que existem caminhos que fazem as pessoas ficarem mais vítimas ainda, culpar seus pais, né? Você é assim por causa da sua mãe, por causa do seu pai. E não é isso, gente. Nós estamos aqui para aprender, somos grandes aprendizes. Estamos aqui para evoluir a cada passo. E o nosso processo para chegar no sucesso, na conquista de algo, ele é todo santo dia. Todos os dias você está construindo a sua história de sucesso. O sucesso não representa só a conquista, representa toda a caminhada. Então, quando você consegue levar essa consciência para o seu cliente, começa a fazer ele mudar essas perspectivas que ele tem, né, de programações mentais que a gente traz de infância, memórias que vêm conosco, conscientes ou inconscientes, que tornam a nossa realidade difícil, que fazem a gente ficar nesse padrão de vitimização, de sofredor, né? E o nosso trabalho, ele vem para justamente trazer essa consciência. Por isso, inclusive, o termo complementar. Porque o nosso trabalho vem complementar o trabalho da medicina alopática. Afinal de contas, o médico atua muito no corpo físico. Ele vai atuar ajudando a pessoa a eliminar sintomas. Mas e todo o padrão energético, espiritual, da alma daquela pessoa? Raros são os médicos que ajudam as pessoas a compreenderem de fato o que está acontecendo com elas. Toda doença ela não começa no corpo físico, gente. Ela começa no campo espiritual, ou seja, a pessoa se desencontrou dela mesma. Ela está num padrão de sofrimento, de dor espiritual, mental e emocional tão grande que isso se reflete no físico. E, infelizmente, a medicina alopática não estuda isso. E aí vem o nosso trabalho para trazer essa proposta de mudança, de transformação. Graças a Deus, muitos médicos, muitos profissionais da saúde mesmo, que estão dentro dos seus consultórios, das suas clínicas, até dos hospitais, estão incentivando as pessoas a procurar yoga, meditação, fazer trabalhos alternativos, né? Por isso também o termo alternativo. O pessoal me pergunta qual a diferença entre holístico, integrativo, complementar e alternativo. Na verdade, são profissionais das mesmas áreas, tá? Não muda muito. O que muda é o termo mesmo, porque o holístico ele vem do holos todo, o inteiro. Já o integrativo de integrar, né? O integrativo integra. Então ele conecta todas as partes do ser, assim como o holístico. Às vezes as pessoas querem usar termos diferentes porque elas têm preconceito com o termo. Gente, a vida inteira me coloquei como terapeuta holística e eu nunca sofri nenhum preconceito, porque eu acho que isso está dentro da nossa cabeça. Está na maneira como você se enxerga. Eu nunca tive nenhum problema em dizer para as pessoas que eu era terapeuta holística. Eu dizia, eu sou terapeuta holística, mas eu explicava de uma forma que conectava mais com os clientes. Eu não vou entrar nisso agora. Eu tenho outros vídeos
onde eu explico como é que você se apresenta como terapeuta holístico, o que você diz para as pessoas. A gente pode até deixar a indicação aqui de algum para você saber como é que eu falo para as pessoas que eu sou terapeuta. O que eu digo para elas? Porque para elas tanto faz o termo. O que as pessoas estão buscando nesses profissionais é uma ajuda, é uma transformação, é a resolução de um problema. Então, muito mais do que você saber que tipo de terapeuta você é, você mostrar sua autoridade para as pessoas e dizer, ei, eu tô aqui, eu posso te ajudar, né? Então, tem maneiras de você se comunicar desta forma para que você consiga impactar mais quando você fala sobre quem você é e o que você faz, tá? Hoje não é o assunto desse nosso encontro, senão eu vou me estender muito aqui, mas eu tenho vídeos, inclusive recentemente saiu uma aula mais profunda também, onde eu explico sobre divulgação, sobre a comunicação ideal para você falar com as pessoas, tá? Mas essas são as exigências até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Se algo mudar, se regulamentarem a profissão, se algo for feito, com certeza vocês vão ser os primeiros a saber. Quem me acompanha nas redes sociais vai saber. Existe um projeto de lei sendo votado no Congresso, mas desde março, se eu não me engano, de 2020, nunca mais mexeu-se nesse processo. Eu acredito que em função de tantas outras prioridades, eles estão deixando isso para depois. Já foram feitas 3 tentativas de regulamentação das terapias holísticas, integrativas, naturais, mas viu-se que nós não atuamos de forma invasiva. Não é como um médico, por exemplo, que ele vai cortar uma pessoa numa cirurgia, que ele vai atuar em níveis físicos e que é invasivo, né? Nós não, as nossas terapias são energéticas, então dificilmente, eu nunca vi na minha história de 15, 16 anos, um terapeuta da nossa área fazer algo ruim para alguém, no sentido de machucar, no sentido de, sei lá, enfim, prejudicar a pessoa, muito pelo contrário, tá? Como eu disse antes, existem profissionais de todos os níveis em todas as áreas. Eu, hoje, por estar numa mentalidade mais direcionada para ser uma profissional íntegra, uma profissional ética, eu só tenho ao meu redor pessoas que fazem tudo, são profissionais do bem, diríamos assim, que fazem tudo o que precisa ser feito para serem bons profissionais. Então, dificilmente eu vejo ou eu sei de alguma coisa que não esteja num padrão mais legal, assim, de atendimento, de trabalho, né? Porque quando a gente está com a mentalidade programada para enxergar coisas boas na vida, só coisas boas chegam até nós. Então, isso também eu levei um tempo para aprender, mas aprendi, né? Kátia, que cursos fazer? Então, você pode escolher fazer cursos nessas áreas. Que áreas, né? Nós temos hoje, dentro das terapias, que dá para contemplar muita coisa, tá? Vou citar algumas aqui, mas são muitas, tá? Dentro das terapias integrativas, holísticas, naturais, complementares, alternativas, nós temos o reiki, a fitoenergética, a fitoterapia também dá para integrar, né? Doula, massoterapia também está dentro, estética, né? Dentro da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, a estética está junto. Hoje a gente pode integrar constelação familiar, barras de axis, acupuntura e as técnicas da medicina tradicional chinesa, inclusive, né, que atuam de forma vibracional, energética, a medicina Ayurveda e muitas das práticas que se utilizam na medicina Ayurveda, que é a medicina da Índia. Temos também cromoterapia, cristais, aromaterapia, arte-terapia também faz parte, né? Então, temos muitas, quiropraxia, fisioterapia também, porque, né, tá atuando. Apesar que os fisioterapeutas muitas vezes não gostam muito de dizer que eles são da área, porque, gente, isso pra mim pouco importa. Ai, de que área que tu é? Ah, eu sou da saúde, da medicina alopática. Ah, eu sou das terapias holísticas. Tanto faz. Você tem que ser um bom profissional, ajudar as pessoas a fazer o seu trabalho. Pra que essa briga? Eu não entendo esse confronto. Por que se achar superior e pra que diminuir o trabalho dos terapeutas integrativos holísticos complementares? É como eu disse, se o seu óculos só enxerga profissional ruim, você vai ver profissional ruim em todos os lugares que você for. Você vai nos lugares, vai ser mal atendido, a vida sempre vai ser isso. Agora, se você muda o seu olhar, o seu foco e começa a enxergar possibilidades diferentes, você começa a ter ao seu redor pessoas diferentes, possibilidades diferentes, coisas diferentes acontecendo. Muda um pouco, troca esse óculos, sabe? Para de ficar combatendo, brigando. Ah, quem é o melhor, quem é o pior. Faça um bom trabalho. Eu acho que se todo mundo se concentrasse em fazer um bom trabalho com seus clientes, não teria essa disputa.
Porque no final das contas é isso que importa, gente. É eu ser um profissional que faz o melhor trabalho possível para ajudar aquela pessoa. Esse é o ponto, entende? Então, quais cursos eu tenho que fazer? Você tem que fazer cursos nessas áreas. Tá, Kátia, mas eu tô começando, eu quero entender como é que funciona. O que eu recomendo? Vá pesquisar as terapias que existem. Vá para o Google, vá para o YouTube, começa a olhar conteúdos, começa a ler, começa a estudar sobre o assunto, ou se você conhece profissionais das áreas, começa a tentar conhecer mais esses tipos de terapias. Escolha algumas, vai estudando, vai vendo. Se você colocar terapia holística lá no Google, você vai ver um monte de possibilidades. Comece a ler sobre os assuntos diversos que englobam as terapias e vai entender um pouco. E aí aquelas que você se identifica, aquelas que você gosta, você procura um profissional da área, faça um atendimento, conheça, se coloque à disposição para conhecer a técnica como cliente, como consultante mesmo daquele profissional. E aí entenda melhor como é o processo, para depois você escolher os cursos que você vai fazer. Ah, eu quero fazer formação, eu vi, eu conheço, eu já li, eu já vi entrevista, já estudei sobre constelação familiar, quero ir para esse caminho. Então faça um atendimento, se submeta a passar pela experiência. Legal, gostei, foi muito revelador, transformador, adorei. Vou estudar. Procura um profissional, um curso bacana, faça esse curso, se qualifique, depois você vai atender as pessoas dentro do consultório com a prática que transformou a sua vida. Para mim, todas as técnicas que eu usei no consultório foram técnicas que mudaram a minha vida. Eu nunca escolhi trabalhar com técnicas que eu não tenha passado pela experiência. E eu sou assim até hoje. Tudo que eu aprendo, eu trago na minha experiência, tudo que eu aprendi e o que transformou minha realidade, né? E isso me ajuda muito como profissional e também incentiva as pessoas a buscarem o caminho que elas precisam, né? E o caminho que elas desejam. Então, você vai buscando e vai conhecendo essas possibilidades até o ponto que você, então, se torna um profissional dessas áreas. Ah, Kátia, fiz barras de Axis, amei, desbloqueou muita coisa, me ajudou. Faça esse curso se você acha que faz sentido para você. Eu comecei pelo Reiki, na verdade pela radiestesia. Fui fazer um curso de radiestesia, mas eu já tinha passado pela experiência como cliente do meu terapeuta. Ele usava radiestesia, usava Reiki, fitoenergética. Eu fiz o atendimento com ele, já conhecia, né, a experiência como cliente. Quando ele me convidou, fui fazer o curso, comecei a estudar, comecei a conhecer, comecei a aplicar. E aí eu fui em busca de outras coisas para incrementar os meus atendimentos, para ter mais bagagem para atender. Depois fiz curso de Reiki, fitoenergética, trabalhei também com regressão terapêutica, atuei como psicoterapeuta reencarnacionista e fui indo e fui evoluindo nas técnicas, nas práticas, para que eu pudesse cada vez mais agregar aquilo que fazia sentido para o que eu gostava de trabalhar dentro do consultório. Eu não ia fazendo cursos por fazer, eu ia agregando conhecimento, aplicando, praticando, levando para o consultório, e aí eu ia vendo, puxa, isso aqui faz sentido para ter um outro nível de trabalho, de impacto nos meus atendimentos, então eu vou buscar essa ferramenta. E assim eu fui me qualificando, assim eu fui buscando alternativas para ir melhorando, mas sempre com enfoque de o que isso vai ajudar para melhorar o meu atendimento. Esse era o ponto, não é? Ah, eu estou insegura, eu não sei o que eu faço, eu vou me entupir de cursos. Não, é para eu verdadeiramente trazer mais experiência, mais qualidade para o meu trabalho, que eu fui me qualificando mais. Ok, Kátia, quem pode ser um terapeuta? Bom, como eu disse antes, a nossa profissão não tem uma regulamentação, então não existe um lugar onde você possa consultar para saber qual o perfil ideal de um terapeuta. O que eu vejo na minha experiência? Que terapeutas geralmente são pessoas que elas se incomodam demais com os problemas do mundo, elas não conseguem ter o conhecimento só para si, elas sempre têm essa necessidade de levar adiante aquilo que está mudando a vida delas, elas gostam de ajudar, elas estão sempre sendo o conselheiro da família, aquela pessoa que todo mundo vem pedir ajuda, sabe aquela coisa de você até mesmo estar em lugares em que você não conhece as pessoas e daqui a pouco você está sentado do lado de alguém que está contando a sua vida e você nem viu, nem conhece a pessoa. Então, o terapeuta tem muito isso. É como se você tivesse um ímã para atrair situações que fazem você se tornar conselheiro, que fazem você ser alguém de confiança, um bom confidente, um bom ouvinte, né? Terapeuta é bom ouvinte. Terapeuta não é perfeito. Tem as suas imperfeições também, e você não tem que se cobrar ser perfeito, você tem que sempre estar atento para se dedicar e se comprometer com quem você vai ser, com o profissional que você almeja ser e com essa vontade de ajudar as pessoas, isso sim.
Mas perfeição não existe, gente. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Então não se cobre perfeição. Ah, minha vida tem que estar perfeita para ser terapeuta. Não. Você não tem que ter a vida perfeita, você tem que estar em constante evolução, buscando o seu crescimento, estudando, nunca parar de estudar, nunca parar de se aperfeiçoar, isso não. Mas você não tem que exigir perfeição, porque ninguém nesse mundo, eu não conheço, eu tenho 37 anos hoje. Nesses 37 anos eu não conheço uma pessoa, inclusive mentores meus, que tenham uma vida resolvida. Porque toda vez que você salta um nível e evolui num ponto na sua vida, você tem outro, você tem outro, você tem outro. A grande questão é que você não pode parar de evoluir, porque a vida é movimento. E as coisas evoluem, nada fica estagnado. Então você não pode estagnar, você tem que estar sempre evoluindo, crescendo, buscando novas alternativas, né? Então o terapeuta tem normalmente esse perfil, é um bom ouvinte, é o conselheiro de todo mundo. Mesmo que ele não queira, ele sempre é levado para as pessoas virem buscar uma ajuda, um conselho, né? E você está sempre querendo levar essa transformação que acontece para você para outras pessoas. Então, eu acredito que isso são qualidades, são características muito comuns que eu vejo nos terapeutas, nos profissionais. Geralmente o terapeuta, ele vai para esse caminho por dois motivos. Ou porque ele foi fazer algum curso, meio que caiu de paraquedas ali, aquilo ali encantou ele e ele quer levar isso para as pessoas. Ou, na maioria das vezes, ele foi em busca de algo para si, para se ajudar. E isso mudou, transformou tanto a vida dele que ele resolve levar para outras pessoas e se tornar, então, um profissional, né? Mas, geralmente, o perfil é este. Mas, Kátia, e aí? Né? Eu já comentei com vocês como que eu acredito que é o caminho para você escolher um curso ou alguns cursos para você começar a fazer. E o que eu posso te ofertar aqui é o Top Terapeuta. E aí eu vou te explicar como funciona o método e o que é esse treinamento. Inclusive, muito em breve a gente vai começar uma semana especial do Top Terapeuta, que a gente chama de vários nomes. Recentemente a gente tem feito a Semana Terapeuta 10K, por quê? 10K representa 10 mil. Então, a gente quer incentivar, estimular as pessoas a conhecerem o caminho que me tornou uma terapeuta de 10 mil por mês. Lógico, né, gente, que essa era a realidade da Kátia quando ela atendia no consultório, que não era uma realidade comum para a maioria dos terapeutas, infelizmente. Porque eu vi muito terapeuta começando e desistindo por não conseguir ter cliente, não conseguir performar. Só que eu consegui ter sucesso nessa profissão. E aí o que eu fiz em 2015 foi migrar do presencial para o online. Eu tive espaço holístico, tive um local onde eu atendia, dava curso, ministrava palestras, tinha parceria com outras pessoas. E em 2015 eu resolvi deixar o espaço, fechar o espaço para atuar 100% online, porque eu senti esse chamado. Eu via que eu ia nos locais dar curso, viajava o Brasil todo, né? Fui para várias cidades dar curso, fazer palestra, atuar na área. E eu vi a galera muito desestimulada, elas não conseguiam performar como eu performava. E aí eu vi que eu tinha um método, um jeito de fazer as coisas para divulgar, para falar para as pessoas quem eu era, o que eu fazia. E as pessoas não tinham isso, os terapeutas não aprendiam isso em curso nenhum. Até mesmo, eu vejo a galera aí da área da saúde falando, médicos, pessoas mais próximas a mim, dentistas, pessoas que se formam, né, engenheiros, arquitetos, pessoas que são profissionais liberais também de outras áreas, que nem são terapeutas da nossa área, comentando comigo que eles não aprendem a fazer marketing, eles não aprendem a usar as redes sociais na faculdade. Então eu comecei a ver que eu estava criando um método, um estilo de trabalho que me dava muito resultado, porque o que aconteceu? Quando eu abri meu espaço, eu comecei a ver, porque no início, né, quando eu iniciei na terapia holística, não tinha espaço. Aí eu ia na casa das pessoas atender. Não deu certo, porque ir na casa das pessoas era desgastante, demorava, eu não tinha carro, eu tinha que me locomover de ônibus ou a pé. Era muito desgastante para mim, a pessoa não ficava tão à vontade. E quantas vezes, não cheguei a atender muitas pessoas, mas pelo menos umas 10, 15 pessoas eu cheguei a atender em casa. Eu ia na casa da pessoa, eu via que ela não conseguia se soltar. Porque o filho podia chegar, o marido podia chegar, alguém podia tocar o telefone, alguém podia ligar o telefone tocar, campainha. Então a pessoa não ficava 100% presente ali. Eu vi que não funcionou, além de ser muito desgastante para eu ficar me deslocando, né? Então eu percebo o seguinte, se você quer atender as pessoas na casa delas, você tem que cobrar um valor bem elevado. Porque a pessoa está no conforto da casa dela e você vai até ela. E isso tem um preço, porque o seu tempo é muito valioso, né? Aí eu desisti, eu falei, não vou mais atender na casa das pessoas. Aí, na época, apareceu uma oportunidade para eu atender num espaço de yoga, que ela tinha umas salas lá que ela sublocava, eu só
pagava quando eu atendia. Só que a gente fez uma parceria e tal que durou pouquinho tempo. Aí ela teve que se mudar, pediram um prédio para ela teve que sair, ela teve que ir para uma sala menor, daí não tinha espaço para atender ali. O que eu fiz? Levei o meu consultório para dentro de casa. Ah, vou atender na minha casa. Também não deu certo, porque eu tirava a privacidade da minha família. A minha mãe e minha irmã chegavam em casa, não podiam fazer coisa para comer para não dar cheiro, não podiam ligar uma TV para assistir porque dava barulho. Elas tinham que ficar quietas dentro da cozinha esperando eu terminar o atendimento. A minha mãe não podia lavar roupa, ela não podia fazer as coisas em casa porque eu estava atendendo. E geralmente era à noite, que era o tempo que ela tinha para fazer as coisas. E aí eu vi que não dá certo também, porque é muito complicado, você mexe com a dinâmica da família, com a logística, e não é profissional, gente, vamos ser bem sinceros. Raramente um profissional vai até a sua casa, você tem que ir até o profissional. Só que agora a gente tem a possibilidade do atendimento online também, né? Inclusive saiu já vídeo meu aqui falando sobre como atender online, quais são as dicas, o passo a passo para você atender online, tá? Também não é o foco hoje falar disso, mas eu tenho outros vídeos aqui para você ver, para você assistir e saber como atender online. Porque no online você não traz a pessoa para dentro da sua casa, daí não mexe com a dinâmica familiar. Apenas você tem que ter um espaço reservado, silencioso, que não vai ter interrupções, né? Para que você consiga ter um ambiente mais profissional possível também. Não é porque você está atendendo online, você vai atender em qualquer lugar, com um monte de gente ouvindo o que você está falando. Não, né? A gente tem que ter um espaço reservado, tem que ser ético, tem que ser íntegro com o trabalho. E aí compromete menos a rotina da família, porque você vai ficar num espaço isolado e as outras pessoas fazendo o que elas precisam fazer. Vai estar com um fonezinho de ouvido, aquela coisa toda. É mais tranquilo, né? E é uma possibilidade para esse momento, inclusive, que a gente está vivendo. Então, uma das coisas essenciais que você precisa começar a se preocupar é essa logística de como as coisas vão ser. O que eu vou fazer? Eu quero ser um profissional? Eu quero simplesmente atender de maneira informal? Para quem está começando, eu sugiro que você já comece pensando com a cabeça de um profissional. Porque essa coisa de brincar de ser terapeuta é o que faz com que muitos outros profissionais não entendam o nosso papel e acabem distorcendo o que a gente faz, né? Não entendem o nosso comprometimento, porque não há comprometimento em alguns casos. Então, você brincar de ser terapeuta, levar isso como um hobby, gente, compromete o olhar de todas as pessoas que querem o nosso trabalho, que não levam a sério. Porque se o próprio profissional não leva a sério o que ele está fazendo, como é que as pessoas lá fora vão enxergar a gente? É uma troca, né? Como eu vejo, como eu enxergo, é a maneira como eu recebo. Então, a gente precisa começar já de maneira profissional. Nesse caso do local, eu recomendo que ou você atenda online, que é uma possibilidade para a maioria dos casos agora, ou você procure um espaço, uma clínica, faça uma parceria, já é um espaço pronto, normalmente já tem a sala montada, você não tem que estar se preocupando. Você vai lá, atende, paga uma porcentagem para o espaço e ok, é isso. Certo? Então, procure local. Ah, mas não tem mesmo. Você foi em todos os locais, você perguntou, você foi atrás, porque a galera acha que tudo tem que cair do céu. Né? Ai, meu Deus, alguém tem que bater na minha porta, adivinhar que eu sou cenário perfeito. Alguém tem que adivinhar que eu sou terapeuta, bater na minha porta, me oferecer um local, o local perfeito, não me cobrar. Gente, isso não existe. Você tem que ir atrás. Você quer ou você não quer ser terapeuta? Você quer ou não quer atuar nessa área? Você tem que ir atrás, você tem que se movimentar. Não é esperar cair do céu, isso não existe. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer, você tem que ir atrás, né? Então, eu criei esse método e esse curso justamente para ajudar pessoas que estão querendo ir para o mercado de trabalho das terapias holísticas, integrativas, naturais, complementares, alternativas, a se colocarem, se posicionarem como profissionais desta área mesmo. E aí eu trago todo o meu expertise de mais de 15 anos para dentro deste treinamento do Top Terapeuta. E para isso, antes de abrir as inscrições, a gente sempre faz uma semana de pré-aquecimento, que é a Semana Terapeuta 10K, a Semana Top Terapeuta, a Jornada Top Terapeuta, a gente já usou vários nomes. Recentemente, a gente tem trabalhado com a Semana Terapeuta 10K, que é o caminho que eu fiz para ser uma terapeuta de 10 mil por mês. Porque, como eu disse antes, lá no início, eu não comecei sendo uma terapeuta de 10 mil por mês, mas o que eu fui fazendo, o que foi mudando para que eu construísse essa realidade? Então, existe uma escada de evolução que você vai trilhando para chegar nesse resultado, né? E durante essa Semana Terapeuta 10K, Semana Top Terapeuta, eu explico mais detalhadamente esse processo. A gente prepara quem participa para entrar no Top Terapeuta,
que é o meu treinamento, e ele não fica aberto sempre para você entrar quando você quiser. A gente abre ele em alguns períodos do ano, não tem período certo. Normalmente a gente só marca a próxima data do treinamento depois que a gente fecha uma turma, daí a gente sabe quando é a próxima. Senão a gente nunca sabe mesmo, tá? Eu não minto para vocês. A gente faz a abertura das inscrições do Top Terapeuta naquele mês, naquele período, e daí depois que passou, a gente acomodou os alunos, a coisa tá fluindo, a gente pensa, agora vamos pensar na próxima turma que vem. Então a gente espera 40, 50, 60, às vezes 2, 3 meses para abrir uma próxima turma. E você tem que ficar ligado para não perder, tá? Porque a gente normalmente abre as inscrições num dia, fecha 2, 3 dias depois e aí encerrou, não tem mais como entrar, tá? Mas se você acompanhar a Semana Top Terapeuta, a Semana Terapeuta 10K, você vai saber tudo como funciona em detalhes, né? Inclusive, se a gente estiver com algo em andamento, é só você olhar aqui embaixo, na descrição vai ter um link, com certeza, para você se inscrever ou para participar das próximas, caso a gente tenha recém-encerrado uma turma, o fechamento, né, do Top Terapeuta, ou caso a gente esteja com a possibilidade deste curso em andamento, você pode clicar aqui e se inscrever que você vai acessar essa semana, essas aulas de aquecimento que a gente faz antes do curso, tá? Bem, a primeira grande vitória de muitos profissionais que estão começando é atender o seu primeiro cliente, é perder essa insegurança, esse medo, né? O que eu digo, como eu faço. Dentro do Top Terapeuta, você vai aprender toda a expertise da dinâmica de um atendimento eu digo que é um atendimento que encanta clientes, eu chamo de top atendimentos, que não é simplesmente um atendimento onde você aplica uma técnica e a pessoa vai embora, mas tem todo um processo. Inclusive, até compartilhei esses dias numa aula aqui o passo a passo de uma primeira consulta. E essa aqui é a primeira grande vitória na escada de evolução. É você atender seu primeiro cliente, é você estar ali, é você saber a dinâmica de um atendimento, como eu faço para surpreender, para conectar com as pessoas, para falar o que elas precisam, para entender, né, o que o meu cliente precisa e para poder ajudar da melhor forma. O segundo passo nesse processo é você ter clientes pagantes, é você cobrar pelo seu trabalho. Não é só você atender todo o tempo de graça, informalmente, amigos, família, mas é você já se aventurar, é você atender pessoas que vão te pagar por isso, que vão te remunerar para você ter confiança para começar a atender mais pessoas e, consequentemente, se posicionar como profissional, que é a terceira vitória. Você se posicionar, se colocar no mercado, ei, sou profissional de terapia holística, já cobro pelo meu trabalho, já tenho bagagem, já tenho conhecimento, já tenho dinâmica de atendimento, já sei o que fazer, já sei como fazer. Então é um processo que vai indo, né? Pode ver. O próximo passo é você divulgar, você se assumir e, claro, ter mais indicação do seu trabalho, porque se você já teve esse posicionamento e já começou a ter clientes pagantes, naturalmente vai acontecer de as pessoas indicarem seu trabalho, caso o trabalho esteja sendo bem feito. Então, por isso que eu foco tanto em falar de um trabalho bem feito, bem elaborado, bem estruturado, para que você consiga ter mais pessoas que tenham interesse. E com isso você vai ter mais clientes, que é o próximo passo. Você ir crescendo nesse processo, né? Como profissional. Para isso, como eu disse, você precisa ter os top atendimentos. Esse é um dos pilares do Top Terapeuta. É você saber como realizar esses top atendimentos. Inclusive, dentro do curso, eu ensino você passo a passo como fazer uma dinâmica ou várias dinâmicas para 10 atendimentos. Porque você pode oferecer pacotes, você pode determinar quantos atendimentos o cliente começa a ter com você, se são 3, são 4, são 5, e aí você consegue construir essa cadeia, né, para mostrar para o cliente que ele pode fazer um tratamento, não simplesmente uma consulta aleatória com você. Então, os top atendimentos é todo o processo, toda a dinâmica, todo o expertise que eu tive de atendimento de mais de 8 anos em consultório, compilado num módulo lá específico que a gente trabalha só a experiência do top atendimento. Outro pilar essencial é a mentalidade do terapeuta 10K. Hoje, olhando para trás, eu sei que quando eu era professora de educação infantil, antes de ser terapeuta, eu tinha um salário de R$1.000 e poucos por mês. Lá em 2004, 2005, eu trabalhava na escola, estava fazendo pedagogia, achava que ia ser professora, né? Da educação formal, diríamos assim. Hoje eu também sou professora, mas sou professora mais da área das terapias. E aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver que se eu quisesse saltar de nível quando eu comecei na terapia, eu tinha que estudar mais. E aí eu vi que não adiantava só ficar fazendo curso na área. Eu tinha que conhecer sobre mentalidade, sobre sucesso, sobre marketing, sobre empreendedorismo. Quando eu abri meu espaço, caiu essa ficha. Falei, Kátia, para tu ter movimento no espaço, tu tem que estudar marketing, tu tem que divulgar, tu tem que falar. As pessoas não têm como adivinhar que a gente é terapeuta, que a gente tem espaço e que a gente faz o que faz.
Elas precisam conhecer o nosso trabalho. Então, eu fui em busca disso, fiz curso de vendas, fiz vários cursos, e aí eu compilei todo esse conhecimento dentro do Top Terapeuta, né? E uma das coisas essenciais, que é um dos pilares que a gente trabalha na Semana Terapeuta 10K e que a gente aprofunda no Top Terapeuta dentro do treinamento online, é a mentalidade terapeuta 10K. Se você hoje é um profissional que ganha 2, 3, 4, 5 mil e migrar para ser terapeuta, fazer a sua transição de carreira, você vai ter que construir a mentalidade. O processo, porque é uma transição de vida, não é só uma transição de carreira. E aí, isso aqui foi a essência que me fez chegar nesse resultado de ser uma terapeuta de 10 mil por mês. A mesma Kátia que trabalhava na escola ganhava 1.000, 2.000, ela não ia ganhar 10 sendo terapeuta se ela não mudasse a maneira como ela se via, como ela pensava, se ela não mudasse a programação de fracasso que ela tinha dentro da mente. Então eu fui aprendendo esses macetes e eu vejo que só o Top Terapeuta tem isso, gente. Nenhum outro curso das terapias holísticas tem tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Ninguém vai ensinar vocês a fazer top atendimento. Você vai aprender um monte de técnica de formação, isso sim. Mas ninguém vai te ensinar a estar ali cara a cara com o cliente de verdade, fazendo as dinâmicas junto com você, como eu ensino. Te mostrando o caminho das pedras para você ter sucesso. Ensinando estratégias de divulgação, como usar as redes sociais. Isso eu só vejo tudo completo dentro do Top Terapeuta. Você vai buscando os pedaços, assim, um ensina isso, o outro ensina aquilo, mas não existe um curso tão completo como o Top Terapeuta hoje, tá? Dentro do curso eu também ensino um plano para você ser um terapeuta de 10 mil por mês. Você vai construir, de acordo com a sua realidade, um plano ideal para ser um terapeuta de 10 mil por mês. E eu vou te dar várias possibilidades, vou te abrir caminhos, vou te mostrar como faz isso. Porque sucesso, 5% do seu sucesso depende das estratégias que você usa, mas 95% da sua mentalidade. Então eu vou te ajudar passo a passo a construir esse processo internamente, para que externamente você crie essa realidade. E isso é muito legal, porque é um dos expertises que eu gosto de passar adiante e que eu construí. Eu vi o quanto a minha vida mudou quando eu comecei a focar na pessoa que eu queria ser, não na pessoa que eu era. E aí eu quebrei o hábito de ser eu mesma, né? Como diz o Dr. Joe Dispenza. Eu aprendi a sair daquela zona que eu me encontrava de fracasso, de medo, de insegurança, e eu comecei a me sentir mais capacitada, mais confiante, me posicionei, e isso foi uma virada de chave que mudou a minha realidade. Então, durante a Semana Terapeuta 10K, durante o curso do Top Terapeuta, você aprende justamente como fazer isso, o que fazer. Então, a Semana Terapeuta 10K, Semana Top Terapeuta, onde eu libero algumas aulas, né, algum conteúdo de aquecimento antes de abrir as inscrições do Top Terapeuta, eu dou essa pincelada para você entender o método, para você conhecer o que é o Top Terapeuta, como que é esse treinamento. E aí, a gente finaliza a semana sempre abrindo as inscrições para o curso. E nesse dia, então, eu explico, eu falo dos módulos, como funciona. São 5 módulos, porque a gente trabalha 5 pilares, né? Então, o primeiro pilar é a mentalidade, para você começar a acreditar na possibilidade de ser um terapeuta de 10 mil por mês e começar a trabalhar para isso. Você vai mudar seu mindset completamente. Depois, a gente vai para a formação em terapia holística, que são as técnicas que eu ensino. Inclusive, eu tive o cuidado de pegar técnicas que você pode trabalhar online com elas, não só presencialmente, tá? O terceiro pilar são os top atendimentos, que aí é você unir esse conhecimento todo das técnicas e como usar isso na dinâmica do atendimento. E aí saber fazer a sequência de 10 lá que eu falei. Você vai ter isso pronto, com material, com tudo que você precisa para trabalhar e ir para o consultório para ação mesmo, como eu disse, né? Depois vem o pilar da divulgação, que é o que eu faço para mostrar para o mundo quem eu sou. Como eu me assumo? O que eu digo? Como é que eu vou para a rede social? O que eu faço na rede social? Que estratégias que eu uso? Como é que eu uso meu WhatsApp para divulgar meu trabalho? Como é que eu faço trabalhos presenciais para divulgar meu trabalho? Como é que eu dou uma prova do meu trabalho para os clientes? Tudo isso eu ensino em detalhes e as estratégias certas, aquelas que são eficazes mesmo para você divulgar. E o último pilar é o plano para você ser um terapeuta 10K. Um plano para ser um terapeuta de 10 mil. Qual o caminho que eu fiz? Isso não quer dizer que você também vai trilhar o mesmo caminho exatamente ou que você vai ter o resultado amanhã. É um processo, tá, gente? Eu levei alguns anos para conseguir. Mas a grande consciência que a gente trabalha no curso é de você ser persistente, comprometido, de você criar a sua autoimagem de sucesso, de você verdadeiramente acreditar. Se você tiver esses ingredientes dentro de você, você vai conseguir. Mas é um processo de construção e reconstrução, né?
porque a gente tem que destruir esse eu, que muitas vezes faz a gente não seguir, não ter o sucesso desejado e construir uma nova identidade, um novo eu. E esse processo eu trabalho muito dentro do curso, justamente para você ter essa certeza. Então lá eu vou te ensinar o caminho que eu fiz e o caminho que muitos terapeutas no Top Terapeuta fazem para chegar nos 10 mil por mês. E aí você vai ter essa orientação e vai escolhendo o caminho que faz mais sentido para você se tornar esse profissional. Beleza? Então lembrando que se você quer participar de tudo isso, quer saber mais sobre o Top Terapeuta, aqui embaixo vai ter um link. Se a gente estiver com a Semana Terapeuta 10K em andamento ou estiver iniciando, você já se inscreve para participar, para acessar as aulas disponíveis. Lembrando que é sempre uma semana só, depois acabou, né? Não tem mais. E aí, se a gente tiver encerrado recentemente, você vai cair numa página de encerramento, pode deixar o e-mail para ser avisado das próximas. Caso a gente esteja já num processo de encerramento da Semana Terapeuta 10K e das inscrições do curso, fica me acompanhando nas redes sociais, para você saber, para você buscar, para você entender e participar das próximas semanas especiais que a gente sempre faz e que normalmente já são muito transformadoras. Imagina entrar no curso, né? Participar da semana, ter todo esse conhecimento e ainda entrar no Top Terapeuta para ter acesso ao método completo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Kátia, qual a diferença dos teus vídeos do YouTube pro Top Terapeuta? Porque você dá tanto conteúdo maravilhoso, gratuito no YouTube, nas redes sociais, né? E aqui no YouTube, eu acho que nós temos mais de 1000 vídeos, né? Só com dicas, orientações, uns mais antigos, outros mais recentes. Inclusive, agora a gente fez uma maratona para regravar todos os vídeos mais importantes, porque eu tinha vídeos bem importantes, tira dúvidas bem antigos, lá de 2016, 2017, a gente resolveu regravar tudo agora, mais recente, com os conteúdos bem diversificados, tirando dúvidas, orientando, né? E aí as pessoas sempre me perguntam, tá, mas qual a diferença? Porque eu posso maratonar teus vídeos e saber tudo. Só que dentro do Top Terapeuta você tem algumas vantagens interessantes. Primeiro, você tem o nosso acompanhamento, a nossa ajuda, comunidade fechada no Facebook. Você tem acesso a todo o conteúdo organizado em etapas, porque aqui no YouTube você tem que se virar para estudar. Você vai ter que ir buscando sozinho e se virar sozinho, né? Lá dentro do curso, o conteúdo está todo programado e estruturado de maneira lógica para você ir caminhando nessa escada de evolução que eu mostrei, ok? E além disso, você tem um material, esse material é exclusivo do curso. Eu não vendo, eu não distribuo, ninguém nunca vai ter acesso a não ser os alunos do curso. Pelo menos até esse momento eu não imagino liberar nenhum material. Não vou dizer que eu não possa fazer isso um dia, né? Não vou dizer nunca, mas não pretendo, tá, gente? Porque esse material, ele é feito exclusivamente para quem vai ser Top Terapeuta. Então, todos os materiais e as dinâmicas, ficha de consulta, tudo que você precisa, todo o material do curso, ele é exclusivo do treinamento, né? Inclusive, ele não pode nem ser replicado, copiado, porque se a gente descobre, dá processo isso. Temos um embasamento aí do nosso jurídico nos dizendo, né? Ele é exclusivo, ele é feito para o treinamento do Top Terapeuta, ok? Agora, se você está tendo transformações só com os vídeos que você assiste, comenta com a gente também, troca aqui, explica para nós o que você está fazendo, o que está dando certo. Eu também fico feliz em ver que o conteúdo gratuito te ajuda, mas em algum momento, faça o treinamento pago do Top Terapeuta, que você vai ver a transformação que ele vai te trazer. Você vai estar dentro de uma esfera de pessoas que estão focadas com o mesmo objetivo. Aqui você está no meio de todo mundo e eu não consigo dar atenção para você nas redes sociais, 100%. Mas dentro do curso, o Top Terapeuta tem uma madrinha que cuida deles. Uma pessoa que está ali todos os dias empenhada em ajudar elas com as dificuldades que elas têm, com as dúvidas que elas têm. Dentro do Top Terapeuta, nesse momento eu tenho feito mentorias mensais. Então eu estou lá ajudando. Ultimamente a gente fez em alguns encontros de mentoria, eu fiz análise de perfil de Instagram para ajudar os terapeutas na divulgação. Então a gente tem esse acompanhamento mais próximo dentro do curso que no YouTube e nas redes sociais eu não tenho isso, né? Não consigo fazer, mas com os nossos alunos a gente dá essa atenção. Tá bom? Qualquer outra dúvida que você tenha, posta aqui. Nosso e-mail de contato é atendimento@katiabazan.com.br. Caso você queira alguma outra informação do Top Terapeuta, pode entrar em contato conosco nesse e-mail, que as meninas respondem e te auxiliam, te mandam as respostas das suas dúvidas também. Se não, a gente se vê numa semana Top Terapeuta, semana Terapeuta 10K e quem sabe eu te encontre também dentro do nosso treinamento online do Top Terapeuta. Combinado? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!